Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Hoje estaremos falando sobre os 5 passos da economia mundial para você entender de vez assuntos relacionados ao tema. Então vamos lá. Antes de mais nada, precisamos olhar os números com os tópicos envoltos por azul. Veja bem, primeiro passo, setores econômicos, sempre na trinomia, sempre 3 fatores de cada passo. Setores econômicos, então nós vamos ter o setor primário, secundário e terciário. Segundo passo, setores industriais, aqueles relacionados aos tipos de indústrias, ou seja, as extrativas, as de construção e as de transformação. O terceiro passo, classificação das indústrias, aquelas específicas na produção dos bens finais para o consumidor, ou seja, as indústrias de transformação. Então são classificadas como indústrias de bens intermediários, indústrias de bens de capital e indústrias de bens de consumo. Seguindo aqui a analogia da trinomia, como eu disse para vocês. O quarto passo, já temos aqui os tipos de bens produzidos para nós consumidores finais, que eles são classificados de novo na trinomia: não duráveis, semiduráveis e duráveis. Com isso tudo, a gente tem a questão do quinto e último passo para a gente entender a finalização de todo esse processo. Esse quinto e último passo deixarei para o final, porque eu vou entrar esmiuçando um pouquinho mais na questão do detalhe da explicação. Então vamos lá. Quanto aos setores econômicos, o setor primário é aquele responsável para as indústrias extrativas irem lá captar as matérias-primas. Primário, primas, matérias-primas, como petróleo, minério de ferro, madeira, ok? E aí nós temos o setor secundário, que vai pegar, vai se apropriar dessas matérias-primas e vai transformá-las em produtos industrializados. Então o setor secundário é a indústria, mas não adianta nada deixar os produtos ali industrializados, acabados, no pátio da indústria. Então estes produtos precisam ter o terceiro passo para a atividade econômica completar o seu ciclo total, que é ir para o comércio, e aí o consumidor final ir lá, e é o terciário, o setor de comércio, que aí vai o consumidor final adquirir as mercadorias e aí, contudo, ficar com o seu bem. Esse consumidor pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, adquirindo diversos produtos. Pessoa jurídica, por exemplo, uma empresa, um governo, certo? Esmiuçando mais na questão dos setores industriais, a classificação das indústrias. As indústrias extrativas são as responsáveis pela extração das matérias-primas, que trabalham no setor primário, matérias-primas, tá? Nós temos um segundo tipo de indústria, as indústrias de construção, aquelas que promovem a criação, a construção de infraestrutura, prédios, pontes, estrutura de energia, cabos de transmissão, telecomunicações, estradas, ferrovias, transportes, infraestrutura. E aí nós temos essa de construção. Aí nós temos a terceira, que é a indústria de transformação. A indústria que promove a produção dos bens de consumo.
onde nós, consumidores, iremos lá consumi-los. Ok. O terceiro passo, classificação das indústrias, aquelas propriamente indústrias de transformação, que são as indústrias que vão promover a produção dos bens. Então nós temos 3 tipos. As indústrias de bens intermediários, que vão produzir produtos semi-acabados, como chapas de aço, que vão servir, por exemplo, para uma porta de um carro, para um teto de um carro, de uma porta de uma geladeira, a estrutura de uma máquina de lavar, mas ainda não é a geladeira, ainda não é a máquina de lavar, ainda não é o carro. Ou seja, bens intermediários. Com isso, nós temos a segunda classificação das indústrias, que são as indústrias de capital, que promovem a produção em si, ou seja, construção de máquinas, de ferramentas. E por último, o terceiro tipo da classificação das indústrias, que nós temos as indústrias de consumo, que vão promover os produtos acabados para nós, consumidores, irmos lá e comprarmos e adquirirmos aquele bem. Com isso, são os produtos acabados, os chamados bens. E aí, nós temos os tipos de bens. Os bens não duráveis, aqueles alimentos, e remédios. Nós temos o segundo grupo dos tipos de bens, que está ligado aos produtos bens semiduráveis, como roupas, calçados, e por último, os bens duráveis, como veículos, eletrodomésticos, certo, pessoal? E aí, com tudo isso entendido, a gente consegue contemplar aqui o quinto e último passo, que é o fechamento de todo esse entendimento. Ou seja, o que é produto, o que é mercadoria e o que é um bem. Para que fique bem claro, um produto industrializado, acabado, então ele se torna um produto, mas ele está lá no pátio da indústria. Para que esse produto vire uma mercadoria, é preciso que seja repassado para o comércio. Aí está lá para ser comprado. Não foi comprado ainda? É uma mercadoria, está à venda. Mas quando o consumidor final vai lá e adquire essa mercadoria, antes produto que estava na indústria, agora a mercadoria que está no comércio, aí sim, esta mercadoria se torna um bem ao consumidor final. Perfeito, pessoal? Às vezes essa aula pode ser uma aula fácil, mas não é. Não é tão fácil assim. Mas aí, com esses 5 passos, acredito que eu tenha ajudado a todos. Ok, pessoal? Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau!